Mateus cresceu na igreja. Desde pequeno, seus pais o levavam aos cultos, à escola dominical, aos acampamentos de jovens. Para ele, a igreja era seu segundo lar, um lugar de segurança, comunidade e, claro, de encontro com Deus. Ele era ativo, participava do louvor, liderava grupos de jovens e sentia sua fé florescer a cada dia. Mas com o tempo, algo começou a mudar. À medida que amadurecia, seus olhos começaram a se abrir, não apenas para a beleza da fé, mas também para as rachaduras na estrutura humana da igreja. Ele via pessoas que pregavam o amor, mas viviam em fofocas e julgamentos. Líderes que falavam de humildade, mas buscavam poder e reconhecimento. Membros que cantavam sobre perdão, mas guardavam rancores profundos. A hipocrisia parecia estar em toda parte, um veneno sutil que contaminava o ambiente que ele tanto amava. Cada escândalo, cada palavra mal colocada, cada atitude contraditória, era como uma pequena faca que feria sua alma. Ele começou a se sentir sufocado, desiludido. Um dia, depois de uma discussão particularmente dolorosa sobre política dentro da igreja, onde viu irmãos se tratando como inimigos, Mateus tomou uma decisão. Ele não precisava mais daquilo. Minha fé é entre mim e Deus, pensou ele. Não preciso de um prédio, não preciso de pessoas falsas para me conectar com o Criador. A igreja são as pessoas. E se as pessoas estão doentes, eu prefiro me afastar para não me contaminar. E assim, ele se foi. No começo, foi libertador. Ele lia a Bíblia em casa, ouvia pregações online, cantava louvores no carro. Sentia-se mais puro, longe das intrigas e da falsidade. Ele se orgulhava de ser um desigrejado, alguém que amava Jesus, mas não a instituição. Ele acreditava sinceramente que estava protegendo sua espiritualidade, mas a ausência da comunidade começou a cobrar seu preço de forma lenta e quase imperceptível. As orações, que antes eram conversas fervorosas, foram se tornando monólogos curtos e repetitivos. A leitura da Bíblia, antes um banquete para a alma, virou um lanche rápido e ocasional. A chama que ardia forte em seu peito começou a diminuir, transformando-se em uma pequena brasa, quase se apagando. Ele não percebia, mas estava espiritualmente desnutrido. A disciplina que a comunidade impunha, o encorajamento mútuo, a correção fraterna, tudo isso havia desaparecido. Ele estava sozinho em sua jornada de fé, e a solidão é um terreno fértil para o esfriamento espiritual. A vida também não parou. Problemas no trabalho, dificuldades financeiras, uma crise no relacionamento. As tempestades vieram, como vem para todos, mas agora, Mateus não tinha um porto seguro. Não tinha irmãos para orar com ele, um pastor para aconselhá-lo, amigos para lembrá-lo das promessas de Deus. Ele se sentia como um soldado lutando uma guerra sozinho, sem exército, sem suporte. O desânimo se instalou. E com ele, a dúvida. Será que Deus realmente se importa? Ele se perguntava nas noites insones. A fé que ele pensou estar protegendo ao sair da igreja estava, na verdade, morrendo de fome. Em uma tarde cinzenta, buscando um pouco de paz, ele foi a um parque. Sentou-se em um banco, observando as folhas caírem, sentindo o peso do mundo em seus ombros. Foi quando um senhor de cabelos brancos e sorriso gentil sentiu-se ao seu lado. Era Elias, um membro de uma igreja da vizinhança, que costumava fazer suas caminhadas ali. Eles começaram a conversar sobre o tempo, sobre a vida, e logo Mateus, sentindo uma abertura naquele olhar sereno, desabafou. Ele contou sua história, sua decepção com a igreja, sua decisão de seguir a fé por conta própria, e o vazio que sentia agora. Elias ouviu com paciência, sem interromper. Quando Mateus terminou, o velho senhor não ofereceu palavras de consolo fáceis. Base. Disso ele fez uma pergunta simples, mas poderosa. Meu filho, você já parou para pensar que Jesus, o próprio Filho de Deus, frequentava a sinagoga? Mateus franziu a testa. Elias continuou. Pense nisso. As sinagogas daquela época estavam cheias de fariseus hipócritas, saduceus que não criam na ressurreição, mestres da lei
que distorciam as Escrituras para benefício próprio. Era um ambiente talvez muito pior do que o que se descreveu. E mesmo assim, Jesus estava lá, ensinando, confrontando, amando. Ele nunca disse: Pai, não aguento mais essa gente. Vou adorar o Senhor sozinho no monte. Por que você acha que ele não fez isso? A pergunta atingiu Mateus como um raio. Ele nunca tinha pensado nisso daquela forma. Sua desculpa para sair, a hipocrisia dos outros, parecia de repente tão pequena, tão frágil. Elias prosseguiu, com a voz suave, mas firme. A igreja nunca foi um museu para santos perfeitos. Ela sempre foi e sempre será um hospital para pecadores em tratamento. Pessoas feridas, que ferem outras pessoas. Pessoas em processo de santificação, que ainda tropeçam, que ainda erram. Você saiu da igreja por causa dos erros dos outros. Mas ao fazer isso, você não se afastou apenas deles. Você se afastou do corpo de Cristo, do lugar que Deus designou para nosso crescimento, nossa proteção e nosso serviço. Ele continuou: Sua fé não pode estar firmada em pessoas. Pastores erram. Líderes falham. Irmãos decepcionam. Se sua fé estiver neles, ela vai ruir. Sua fé precisa estar firmada na rocha, que é Cristo. Ele é perfeito. Ele não falha. Ele não decepciona. Quando você vai à igreja, você não vai para adorar o pastor ou os membros. Você vai para adorar a Deus, junto com outros pecadores, que assim como você, dependem desesperadamente da mesma graça. As palavras de Elias lavaram a alma de Mateus. Ele percebeu seu erro. Ele tinha colocado as pessoas no lugar de Deus. Tinha julgado o corpo inteiro de Cristo pela doença de alguns membros, esquecendo-se que ele mesmo também fazia parte desse corpo. Também era um pecador em tratamento. Ele tinha agido com uma imaturidade espiritual, esperando perfeição de seres humanos imperfeitos. Sua responsabilidade não era fugir dos problemas, mas ser um agente de cura, de amor e de verdade dentro da comunidade, assim como Jesus foi. Naquela semana, com um coração humilde e uma nova perspectiva, Mateus procurou uma pequena igreja perto de sua casa. Ele entrou, não mais com o olhar crítico de um juiz, mas com os olhos de um irmão, um pecador que precisa de graça. Ele viu as mesmas imperfeições de antes, mas agora elas não o assustavam. Ele via pessoas reais, lutando batalhas reais, tentando, caindo e levantando, exatamente como ele. Ele 60. E quando a música começou, as lágrimas rolaram por seu rosto. Eram lágrimas de arrependimento, de alívio e de gratidão. Ele estava em casa. Não deixe que a decepção com as pessoas te afaste da casa de Deus. Não permita que os erros dos outros sirvam de desculpa para sua própria negligência espiritual. A maturidade da fé não é encontrar uma igreja perfeita, mas aprender a amar a igreja real, com todas as suas falhas, porque foi essa noiva imperfeita que Cristo escolheu amar e pela qual ele se entregou. Sua jornada é sua responsabilidade. Firme sua fé em Cristo, sirva seus irmãos com amor. Perdoe como você foi perdoado e persevere, porque é na comunhão dos imperfeitos que a perfeita graça de Deus se manifesta de forma mais poderosa. Não desista da igreja, porque Cristo nunca desistiu dela.